Oi, gente. Vamos falar agora um pouquinho sobre as leis de Mendel. Bom, o Mendel, aqui desenhei ele. Ele foi um monge budista e biólogo do século XIX que fez vários estudos observando o cruzamento de ervilhas. Na época dele, o modelo vigente era o modelo da mistura, que dizia o quê? Que se eu misturar um gatinho branco com um gatinho preto, o filho vai ser a mistura dos pais, vai ser branco e preto. Então, que toda característica era a mistura daquela característica no pai e daquela característica na mãe. Só que esse modelo da mistura não explicava o que o Mendel observou nas ervilhas. Porque o que ele viu, o que ele percebeu ao cruzar essas ervilhas? Que ao cruzar duas ervilhas amarelas, ele obtinha ervilhas verdes e ervilhas amarelas. Então não fazia sentido, porque essa verde aqui não era a mistura das outras duas. De modo que ele percebeu que aquele modelo que existia até então não era muito bom. Enfim, a partir disso, ele criou as leis de Mendel, que era um modelo para explicar tudo aquilo que ele percebeu. Mais tarde, a Rosalind Franklin, que foi uma mulher que fez vários estudos com raio-x, ela percebeu que, através desses raios, que a estrutura da molécula de DNA deveria ser uma dupla hélice. E aí, ela avisou os irmãos Watson e Crick, vocês já ouviram falar deles? Eles são bem famosos, porque eles ganharam o Nobel nessa área. Ela avisou eles que o DNA não poderia ser uma fita tripla, igual eles pensavam lá em 1950, 100 anos depois de Mendel, tá? Que ela existiu. E aí, eles publicaram esse estudo com um modelo em que o DNA teria uma fita dupla, que é esse modelo que a gente conhece hoje. Ela morreu antes de ser reconhecida, ela morreu por causa de um câncer de ovário, devido à exposição aos raios-x. E o nome que a gente conhece na história é esse, né, do Watson e Crick, mas ela foi essencial para a descoberta do modelo de DNA que a gente tem hoje, que é essa fita dupla com bases nitrogenadas, em que a adenina se liga com a timina e timina com a adenina, guanina com citosina e vice-versa, né? Citosina com guanina, ok? Como a gente disse na aula passada, no sentido de 5 linhas para 3 linhas uma fita complementar, 3 linhas, 5 linhas, tá bom? Bem, voltando para Mendel. Por que ele usou ervilhas para o seu estudo? Bom, ele utilizou ervilhas porque as ervilhas são de fácil cultivo, elas geram muitos descendentes, então ele tinha uma amostra muito grande. Elas podem fazer autofecundação. O que é isso? É essa ervilha se fecundar a ela mesma. Isso restringe as possibilidades genéticas daquelas ervilhas, criando uma linhagem pura, ok? Mas ela também pode fazer cruzamento com outra ervilha de outra linhagem. Então isso permitia a ele um estudo maior. Além disso, as ervilhas elas têm características visíveis a olho nu, como a cor e a textura. Então ele podia fazer aquele estudo mesmo sem ter um microscópio, sem ter algum aparelhato mais tecnológico, ok? A partir dessas observações, Mendel criou um modelo para explicar o que ele via. Ele viu que, matematicamente, dois fatores deveriam determinar cada característica. Que para isso aqui que ele observava fazer sentido, eu tinha que ter duas coisas em cada mãe ou em cada pai para determinar aquela característica. Ficou meio confuso, né? Como que ele enunciou isso? Ele falou que cada caráter, ou seja, cada característica, é determinada por um par de fatores. Ou seja, para cada característica, eu vou ter um par de coisas, que ele chamou de fatores, que vão determinar aquela característica. E esses fatores se segregam durante a formação de gametas. Então, na formação de gametas, numa meiose, igual a gente viu na aula passada, esses fatores vão se separar, ok? O que isso quer dizer hoje? Hoje a gente sabe que esses fatores aqui, ó, são os genes alelos. Naquela época, mesmo sem ter conhecimento do DNA, sem ter conhecimento dos cromossomos, sem ter conhecimento dos genes homólogos, Mendel percebeu que uma ervilha, ao sofrer meiose para formar gametas, ia dividir esses fatores, ele chamou de fatores, e que esses fatores iam determinar uma característica, ok? Então, aqui, ó, tá representado 2N igual a 14, que é o número de cromossomos de uma ervilha diploide com 14 cromossomos.
sofreu meiose, passou para 7 cromossomos cada uma, com os gametas. Beleza, um gameta sofreu fecundação e formou uma nova ervilha com fatores maternos e fatores paternos que determinavam a característica. E como que esses fatores determinavam? Atuando em pares, ok? Então, esse par ia interagir e formar uma característica. Beleza. Para analisar isso, o que ele fez? Ele colocou uma ervilha... Isso aqui são os cruzamentos, né? Que ele observou. As duas ervilhas amarelas. Por que esse modelo explicava? Porque se eu tenho duas ervilhas amarelas e deu uma verde, o que podia estar aqui? Um desses fatores para verde podia estar escondido aqui e um fator para verde podia estar escondido aqui. Só que eles só não estavam se manifestando. Mas ele podia estar esse fator aqui e aqui para dar esse fator verde. Então, ele postulou que essa ervilha aqui amarela, ela ia ser amarela por quê? Ou porque ela ia ter dois fatores dominantes, ou porque ela ia ter um fator dominante e um fator recessivo. E aquela ervilha verde, ela ia ser verde por quê? Porque ela ia ter dois fatores recessivos. Isso explicava o que ele estava observando. Porque, por exemplo, aqui, uma ervilha amarela com uma ervilha verde, se aqui eu tenho dois fatores recessivos, ou seja, dois fatores que não mandam, dois fatores que não vão se manifestar se eu tiver um dominante, e aqui no amarelo eu tenho pelo menos um dominante, se esse dominante daqui passar para todos os filhos vão ser amarelos, porque o dominante ele vai se sobressair em relação ao verde, ok? Em cima disso, veio um cara chamado Punnett, fã de Mendel, e criou o quadro de Punnett. O que é isso? É um quadro para analisar as possibilidades de descendentes, a partir das possibilidades de gametas maternos e paternos. Como é que eu faço um quadro de Punnett? Eu coloco aqui o feminino e aqui o masculino. E aqui em cima, as possibilidades de gametas femininos, aqui embaixo, a possibilidade de gametas masculinos. E eu vou simplesmente juntar. Então, se eu tenho um gameta feminino azão, juntei com um gameta masculino azão, eu tenho azão. Se eu tenho um gameta feminino azinho e um masculino azão, juntei azinho. Se eu tenho um feminino azão, um masculino azinho, juntei esse com esse, azinho. Um azinho feminino com um azinho masculino, azinho. Ou seja, se a gente sabe que o azão, ele determina amarelo, que amarelo é dominante, eu vou ter amarelo e verde só esse aqui, que é azinho. O quadro de Punnett serve para fazer essa representação. Mas eu não preciso usar esse quadro de Punnett sempre. Tem um outro jeito, que é simplesmente o que a gente pode chamar de chuveirinho. O que é isso? Eu multiplicar. Por exemplo, eu peguei esse gameta aqui e fazer um cruzamento, né? Entre esse gameta e esse gameta aqui. Aí, eu vou simplesmente multiplicar. Eu posso multiplicar